Oi, gente, que bom ter você aqui novamente. E hoje, mais uma vez, nós estamos com o nosso podcast de novos começos. E eu tenho certeza que você vai amar conhecer essa história e vai aquecer o seu coração. Vamos lá? Pois é, gente, o nosso convidado de hoje é o senhor Edson. Olha que sério, né? Quem é o Teco? Seja bem-vindo. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. Na verdade, veio aquele friozinho, né? Quando bateu o convite, eu falei, chegou minha vez. Mas vamos lá. Pois é, a gente adora contar a história, né, gente? Tá sempre ali na frente. Vamos conhecer essa história um pouquinho. Como o nosso podcast é de novos começos, a gente quer saber como é que foi a sua história com Jesus. Como é que você encontrou Jesus ou como você foi encontrado por ele, né? Amém. Eu vim de um lar cristão, né? Meus pais, né? Desde que eu me conheço, eu venho no berço evangélico, né? Assim. E meus pais sempre envolvidos com a igreja, né? Na área da música, né? E por isso hoje também eu estou na área da música, né? Meus irmãos também envolvidos com a área da música, né? Toda a família. Meu pai dirigia coral, né? Grupos de vozes, tocava. Minha mãe também, um excelente contralto. Sério? Né? Que então, legal. A gente vem desde da infância, né? Eu lembro meus pais na época colocavam os filhos para cantar na frente, né? Tinha isso na época antiga, né? E era muito legal. Então a gente sempre foi envolvido com a coisa da igreja, né? Então, desde o começo, como eu conheço por gente, né? Eu tô no ambiente igreja, né? Uhum. Mas não teve um momento assim onde você teve a sua experiência pessoal com o Senhor? Teve, né? Como é que foi isso? Muito tempo, né? Por mais que estava na igreja, eu tive minhas experiências fora da igreja, né? E essa é a luta do inimigo contra nós, né? É nos tirar do foco de Jesus, né? Sim. E um tempo eu saí fora do foco também, né? Já me envolvi com coisas que não eram para envolver, né? Com drogas e outras coisas. Né? Então eu sempre fiz muito escondido as coisas, né, assim, da minha família, né? Eu acho que até quando eles forem ver esse vídeo vão se surpreender, né, com algumas coisas, né? Mas já fiquei um tempo um pouco viciado em cola, né? Minha mãe saía para trabalhar, né? Na época eu morava em Minas, né? Era viciado em cola de sapateiro, né? Então Meu minha mãe Deus. saía para trabalhar e eu cheirava cola. Você Então tinha quantos anos? isso aí eu tinha, acho que uns 11 anos, Deus. 12, 13 anos, por aí mais ou menos essa faixa aí. Né? E eu tenho certeza que hoje, como pai, quando você você via seu filho de 11 anos, você falava, meu Deus, é uma criança. E hoje eu tenho 2 filhos, né? Sim. Mas na época, eu lembro, quando a gente morava em Pouso Alegre, eu tive um contato com maconha, né? Uma das drogas, minha mãe estava quase descobrindo, né? Porque teve uma vez, eu acho que ela vai até lembrar disso, né? Um beijo para minha mãe, que ela falou que uma vez um amigo meu foi me chamar lá, eu não tava, e ela falou assim, nossa, esse seu amigo tem uma cara de maconheiro, né? E assim, coisa de mãe, né? Já tava sentindo, né? E por ter uma base dentro da igreja, por ter o ensinamento dos meus pais, a educação que eles me deram, né? Tudo que eu fiz, eu tinha consciência que estava fazendo errado. Eu já sabia que estava fazendo errado, né? E por não trazer esse desgosto para minha mãe, eu vim para trás, né? Larguei essas coisas, né? Para não trazer esse desgosto para minha mãe, né? Porque pelo amor que eu tenho por ela, né? Pelos meus pais e por eles ter me ensinado no caminho, né? E eu sabia a palavra já conhecia, né? Porque estava dentro da igreja, né? Então. Teco, mas o que te levou a isso? Qual foi? Porque sempre tem uma válvula de escape, né? Então, assim, você cresceu na igreja, você estava ali, seus amigos, teoricamente, uma parte eram da igreja e provavelmente outra parte escola, Isso, enfim. O que você acha que foi essa válvula de escape para você? Amizades, né? Colegas, né? Infelizmente, curiosidade, né? Então, isso leva muito a gente a ir para esse lado, né? Mas a gente tem 2 escolhas, né? A gente na vida, esses dias eu estava comentando, não sei com quem, que eu falei, a gente tem 2 escolhas, aceitar ou não aceitar, né? Então, eu sempre tinha consciência que aquilo era errado,
né? Então, tudo que eu fiz, eu sabia que estava errado. Até por conhecer a palavra, né? Por viver num ambiente, né, cristão e tudo mais, né? Então, eu já sabia disso. Mas a questão da curiosidade, amizade, né? Você vai muito pro lance de ser aceito na rodinha dos amigos e tudo mais, né? Isso aí... E são ferramentas, na verdade, são ferramentas das trevas, né? E eu pergunto isso, mais no sentido da gente ficar alerta mesmo, né? Porque às vezes, sabe que essa semana eu estava com os meus filhos no dentista e o dentista falando para os meus filhos, olha, escutem a sua mãe. Ele falou, se eu não tivesse ouvido a minha mãe, eu não estava aqui. Porque ele falou assim, eu trabalhava na roça e eu não queria mais estudar. Daí eu falei, eu vou prestar faculdade. E a minha mãe falou, não, você vai estudar. Vai prestar vestibular. E ele falou, eu vou prestar vestibular para odontologia, porque eu não vou conseguir. E ele conseguiu. E ele falou, e hoje eu sou muito grato. Então, é muito importante nós, pais, né, e hoje você também como pai, entendermos a importância do que nós estamos fazendo. Não é simplesmente educar o filho no sentido de ensinar a falar obrigado, enfim, mas com valores, né? São valores que nós compartilhamos através do que a gente ensina e através da nossa vida, que queira ou não, você tinha uma referência. Então, por mais que você estivesse ali, né, com aquele contato com seus amigos, querendo agradar, que é uma coisa muito natural da adolescência, da juventude, querer fazer parte de um grupo, você tinha uma referência. E essa referência mostrava para você que aquilo era errado, né? Fora, né, o Espírito Santo sempre, isso aí não tinha que fazer, né? O Espírito Santo sempre incomodava, né, e abria os nossos olhos para isso, né? Então, por isso que eu sabia que não era correto, né, o que eu estava fazendo, né? Então, mas eu lembro nessa época, quando minha mãe estava quase meio descobrindo, né, eu acho que ela já sentia isso, né? Porque a mãe todo conhece o filho, né? Então, por não trazer esse desgosto para a família, para ela, né, eu deixei de lado essas coisas, né? E aí, graças a Deus, eu consegui sair, né? E aí você vai caminhando, né? Na época, quando eu mudei para Bragança também, foi um tempo que eu me afastei da igreja, porque eu trabalhei num lugar que eu folgava em segunda-feira e trabalhava de terça a domingo. E domingo não tinha horário, né? Na época tinha kart aqui em Bragança, né? Os mais velhos aqui em Bragança vão lembrar que tinha um kart aqui em Bragança. Então eu trabalhava, às vezes, às 3 horas da manhã de domingo para segunda, né? Então era bem corrido. E isso me tirou da igreja. Né? E aí eu voltei a fumar cigarro, né, e tudo mais, mas graças a Deus, né, por ter o Espírito Santo ali, né, junto, né, a gente deixou também, né. Na verdade, a questão do cigarro eu deixei por um outro motivo, né. Então conta a bênção toda, né, gente? Porque envolve a Kelly, né, minha mulher então, hoje. Conta a bênção. Hoje eu sou casado, né, com a Kelly, né, e a gente se conheceu na escola, né, tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Meu Senhor Jesus. Os dois tinham a mesma idade. A Kelly é 4 anos mais nova que eu, né? A Kelly, Para a gravação, tô brincando, gente. Kelly! Vou ter que chamar a Kelly para gravar o podcast. A Kelly era 4 anos mais nova que eu, né? E eu conheci ela na escola através de uma amiga que eu conheci, que era da mesma sala do ano passado, e aí essa menina foi para a sala dela no ano seguinte. E aquele papo de meninas, né? De jovens ali, né? Sobre os meninos da escola, e aí a menina veio falar que a Kelly estava meio interessada, né? Que achou eu interessante, né? E aí naquela época eu já estava fumando. Você estava com quantos anos? Quando eu comecei a namorar com a Kelly, eu estava com 17 para 18. Né? Mas eu acho que nessa época era 16, mais ou menos, que a gente começou, né? A conversar. Mas vendo a Kelly já era de igreja, né? E tudo mais. Nessa época eu estava meio afastado, então foi através da Kelly que eu voltei para a igreja também, né? Muito bem. E naquela época eu estava fumando, e eu olhei para ela e falei assim, opa, essa menina aí não vai gostar quem fuma. Aí eu fui, que né? Deixei de lado, nunca me prendi, assim, graças a Deus eu tive facilidade de largar as coisas erradas, né? Infelizmente nem todo mundo tem essa facilidade, né? Mas eu creio por ter essa base também, né, e tudo mais, eu tive essa facilidade, né? Então eu via ela, falei assim, opa, essa gatinha aí não vai gostar de quem fuma não, né? Então aí deixei, e aí fomos conversamos alguns tempos, né? E aí a Kelly acabou me levando para a igreja, né? Eu sempre fui da Batista tradicional e a Kelly da Pentecostal, né? Então imagina. Na primeira vez que eu fui na Pentecostal, né, eu falei assim, nossa, gente, que mundos diferentes, né? Assim, que bagunça, né? E eu dava risada, assim, né? Porque no dia que eu fui para a igreja,
A Kelly ainda cantou aquela música assim, ó, liga, 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 liga nessa Nossa, hora. gente, Aí eu ficava lá daí. atrás, eu ficava dando risada, né? Na verdade, eu estava indo por causa dela, né? Aham. O interesse de conquistar ela e tudo mais, né? Mas tudo isso, né, foi no decorrer da minha vida, né? Essas experiências, né? Aham. E aí, casaram cedo? Vocês casaram com Casei quantos anos? com 18, né? A gente comecei a namorar com a Kelly, né? Foi uma das primeiras namoradas, assim. Tive algumas namoradas, mas namorado quando eu ia fazer 18, eu coloquei na minha cabeça que queria namorar sério, né? Então, aí eu conheci a Kelly, né? A gente conheceu, começou a namorar. E aí, com 25 anos, eu casei, né? A Ah, vocês Kelly ficaram estava com demorando. 21. Uhum. É, também, né? Nova. 4 anos, mas. É. Meu E Deus. aí a gente, graças a Deus, né? Desde aí a gente estamos Mas juntos. casar muito cedo deve ter trazido algumas complicações no Muitas casamento. complicações, muitas complicações. No casamento, eu e a Kelly temos experiências assim que foi Deus para nos sustentar assim e com pessoas, né? O nosso namoro foi muito perturbado. O nosso namoro foi muito Muito, perturbado. muito jovem, né? Foi muito perturbado. Noivado, a gente chegou a terminar o noivado, quando a gente ficou noivo, a gente terminou o noivado uma vez, aí voltamos. E casamento a gente ficou separado, acho que quase um mês e pouquinho. A gente se Uau. separou, aí a Kathleen tinha 1 ano e pouco, né? Então, e casamento eu vejo, né? Dos meus pais são separados, né? Meu pai se separou da minha mãe, né? E aí eu tenho um testemunho muito forte vindo do meu pai, né? Meu pai faleceu devido a todas essas quebras de princípio dentro do casamento, né? Meu pai chegou a trair minha mãe e tudo mais. E aí eu lembro que a gente sentou na mesa, sou eu mais 2 irmãos, né? Eu sou mais novo. E aí sentou minha mãe também, quando a gente descobriu a primeira vez. Meu pai pediu perdão, né? Minha mãe, como uma cristã, ela estava dentro da palavra, poderia separar ali, que ela estava respaldada pela palavra, mas decidiu perdoar, né? E todos os filhos já eram casados, né? E ela que morava com ele, né? Então, ela tomou a decisão de continuar, né? E aí passou alguns meses, descobrimos meu pai com uma outra mulher de novo, e aí eles se separaram, né? E aí eu vi sempre o diabo agindo da mesma forma que agiu na vida do meu pai, estava agindo na minha vida, Uau. né? Eu tenho essa visão assim muito muito aberta em relação à questão do diabo agir na minha família, né? Isso aí eu tenho muito forte, né? E aí vem coisas do meu pai, né? Que eu vejo muito assim em mim, né? E através disso, na época, aí eu estava morando de aluguel, né? Meu pai se separou, eu fui morar com a minha mãe, que a casa era grande, né? E a Kelly foi morar com a minha mãe, a Kelly aceitou morar, que a Kelly estava desempregada. E aí a gente foi morar com ela, e aí meu pai foi morar na casa que eu morava de aluguel. E aí no dia que ele foi mudar as coisas dele para a casa da mulher que ele estava, que era aqui no Parque do Estado, pegando essa pista aqui, naquelas lombadas em frente ao Sacata, ele tinha uma moto, né? Ele se perdeu e sofreu um acidente ali, né? E aí do acidente ele foi levar um amigo meu, ainda socorreu ele, e aí levaram ele para a faculdade. Só que meus pais tinham separado, minha mãe era enfermeira, da Unimed, e ele tinha ainda o convênio da minha mãe. E aí viram lá na faculdade que ele tinha o convênio e levaram ele para a Unimed. E aí no dia quem estava de plantão? Sua A mãe. minha mãe, né? Então, lá, graças a Deus, né, eu vi Deus ainda agindo na vida do meu pai, porque eu vi meu pai morrendo espiritualmente primeiro, porque ele deixou as coisas de Deus, foi quebrando os princípios, Sim. né? E como a palavra diz, né, Um abismo chama vai outro chamando abismo. outro abismo, né? E o salário do pecado é a morte, Sim. né? A gente sabe disso, né? Então, eu vi muito assim a palavra se cumprir na vida do meu pai. E chegou lá na Unimed, dá de encontro com a minha mãe, né? Chega lá na sala de emergência, na mão da minha mãe, que ela estava de plantão, né? E aí deu tempo de a gente, os filhos, ainda ver ele, né? Chegamos lá, fizemos uma oração, ele pediu perdão e tudo mais. E aí foi para a sala, lá para a UTI, né? E aí teve 2 paradas cardíacas, não aguentou, né? Mas, graças a Deus, né? Deu tempo, né? De ele pedir perdão e de acertar ali, né? As coisas, né? E hoje a gente crê que ele está com o Senhor, né? A gente crê nisso, né? E essa experiência do meu pai, hoje eu tenho muito forte, né? Porque eu estava vindo no mesmo caminho, né? E eu e a Kelly tivemos muitos problemas no casamento, né? Ficamos 1 mês pouco separados. A Kathleen tinha 1 ano de vida, né? E hoje, para falar do meu casamento, eu preciso falar de 2 pessoas que nos acompanharam muito assim de perto, que foi o pastor Paulo e a pastora Geisa. A gente tem uma gratidão enorme por eles, né? Que até hoje a gente tem essa amizade, mais de 15 anos de amizade,
né? E eles que iam na bagunça nossa, né? Eles que sempre estavam ali, né, nas nossas brigas, né? Então, eles conhecem mais coisas da nossa vida que as nossas mães, né? Assim, Sim. né? Então, a gente realmente se despia para eles, assim, né? Foi um discipulado muito assim, né? Eles cuidaram muito da gente. Então, hoje a gente está com o nosso casamento, graças a Deus, por Deus primeiro, né? E por eles ter ajudado, né? Então, é muito importante, né? Ter pessoas do nosso lado, né? Como referência no casamento, né? Então, e se permitir também, né? Realmente. Porque eu vejo hoje, primeiro, né, nós estamos falando aí de casar muito cedo. E é incrível que essa série de podcast, a gente tá, é engraçado, porque cada série que a gente faz, parece que tem um assunto que é constante, né? Tô até confirmando com a galera que filma comigo aqui. Mas uma das coisas que a gente falou nesses 3 últimos podcasts que a gente gravou foi disso, de casar muito cedo, de você ter crises ali, né, no casamento, mas, em especial, você se abrir para você ter ajuda, porque o que a gente percebe muitas vezes é que, assim, depois de muitos anos de aconselhamento, acompanhando pessoas, e também sendo casado, lógico, a gente sabe que o casamento é uma construção, a gente percebe que muitas pessoas não se abrem, primeiro por vergonha, segundo porque parece que elas acham que aquilo só acontece com elas. Né? E essa, gente, é uma ferramenta do diabo para tudo na vida, porque não é só no casamento. Uma pessoa, quando ela tem essas duas coisas, eu não quero que ninguém saiba disso, e ela não quer falar porque ela acha que aquilo só acontece com ela, na verdade o diabo está travando o coração dela de pedir ajuda. Né? E quando você pede ajuda, por exemplo, vocês foram ajudados, mas vocês se abriram, né? Você viu o que você falou, a gente se despiu para eles, ou seja, sem reservas, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e também ouvir, né? Porque às vezes a gente quer falar tudo o que está acontecendo e a gente não está aberto para ouvir e de repente reconhecer que a falha, onde está a falha, né? E depende muito dos dois, né? Depende muito dos dois, né? Porque não adianta nada só eu me abrir, né? Porque fica aquele jogo, né? No caso, quando tá nesse pé, né? O casamento crise, tá nesse né? pé, um vai jogando, a culpa é dele, a culpa é dela, né? E vai nisso, né? Então, graças a Deus, a Kelly também, né? Ela se abriu nisso também, né? Então, foi um tempo aí de cura, né? Pra gente, né? E a gente tem esse entendimento também, né? E hoje, graças a Deus, aí a gente tá 17 anos casados, né? 20 e poucos anos juntos, né? Já vão quase fazer maioridade. A nossa filha aí já está com 16, o Kevin está com 14, né? Temos 2 filhos lindos, né? Graças a Deus, né? E hoje eu entendo, né? Como eu falei, eu tenho muito aberto isso que a prioridade do inimigo sobre a minha vida é a destruição da minha família. Hoje eu tenho muito, em nome de Jesus. Era, né? Eu tenho muita certeza disso. Tanto algumas experiências, né, de setas do inimigo, sempre quando eu passo, às vezes eu passo sempre nessa rua, né, que meu pai sofreu um acidente, né? E o diabo, muitas vezes soprava, né? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com seu pai. Tá né? Não sei o que. Eu falei, tá repreendido. Meu pai quebrou princípios e não retornou, né? E eu não, eu retornei, né? Graças a Deus eu acertei os meus caminhos, né? Então, a questão é você voltar, né? Saber voltar, né? Saber pedir perdão, se arrepender, né? Sim. Então, graças a Deus, tinha essa consciência, né? Que precisava retornar, sabia das coisas erradas, né? E o meu pai não teve esse tempo, né? Infelizmente, né? Mas Deus deu tempo para ele acertar, né? De pedir perdão ali para minha mãe, para meus irmãos e para mim, né? Mas eu tenho muito isso na minha mente, sabe? Que a prioridade do inimigo sempre é a família, sabe? Sim, com certeza. Até porque quando você não está bem em casa, muito. Você pode até fugir, porque isso acontece com muitas pessoas, né? Fugir para o trabalho, então a pessoa só quer trabalhar, mas é porque ela quer fugir daquilo que está na casa dela. Ela pode até, né, mas quando ela está bem em casa, também é o contrário. O resto pode estar tudo bagunçado, mas em casa é a base, né? Tudo começa na igrejinha lá de casa. Tudo, né? E hoje, a gente tem... divórcio é uma coisa que não passa na nossa cabeça jamais, né? Até porque é uma coisa que muita gente não valoriza, é a questão dos votos, né? Diante de quem a gente fez aqueles votos, né? Então, hoje a gente tem Jesus no nosso casamento, né? Cordão de 3 dobras, né? Então, ele está com a gente ali
por mais, né, todo casal passa por suas briguinhas, né, suas coisas, né, mas hoje é uma coisa que jamais no nosso casamento essa palavra existe, né, divórcio, Amém. né, então, graças a Deus estamos firmes aí, servindo ao Senhor e vamos Glória que a vamos. Deus. E aí e a música, né? Todo mundo te conhece da música. Gente, eu vou dedurar ele, tá? Quando eu chamei ele pra gravar, ele tava brincando aqui. A gente não pode cantar ao invés de falar? Mais fácil, né? Mais fácil, né? Como que a música entrou assim na sua vida? Eu sei que você já falou, né, que seus pais eram muito envolvidos com a música, mas em que momento você se apaixonou? Foi um fluxo natural? Como é que foi isso? Foi na Igreja Batista, foi a primeira vez, meu primeiro instrumento foi bateria, né? Eu comecei, eu acho que estavam 11 anos para 12 anos ali, comecei. Um baterista da igreja, ele chamou todas as crianças, assim, as crianças que tinham interesse, né, de aprender bateria. Eu lembro na época aí que foi mais de 20 crianças, muita criança assim no dia. E aí ele pediu para cada criança sentar na bateria lá e tocar, né? E aí eu lembro até hoje que só eu e um menininho lá que conseguimos fazer o ritmo normal, né? Tinha coordenação já, né? Já tinha algo ali, né? E aí ele pegou nós dois e começou a dar aula, né, pra gente, né, na igreja mesmo. E aí passou acho que uns 2 meses, eu já estava tocando num culto da igreja. Olha só, que legal. Pequenininho, não alcançava nem um pedalzinho direito, né, mas já estava tocando, lembro até hoje, assim, na minha mente, que toquei 5 músicas e só uma eu fiz passagem, o resto tudo eu mantive o ritmo ali. Eu falei, tá tudo certo, manteve o ritmo, tá certo, né? Tá valendo. Então foi minha primeira experiência, né, com quase 12 anos ali, eu comecei com violão, né. A voz mesmo, começar a cantar foi bem depois mesmo, que por mais que meus pais colocavam a gente para cantar quando era pequeno e tudo, mas para cantar mesmo foi um tempinho depois mesmo que eu me descobri cantando, né? Até porque você falou que é tímido, é isso, gente? Você falou que é tímido. A gente acredita ou não acredita? Acredita, né? Você era tímido? Você acha que isso que te atrapalhou um pouquinho? E trabalhou muito, muito, né? Eu tenho vídeos meus pequenos cantando, né? Minha mãe dirigia coral, né? Na igreja, coisas de jovens, né? Então tinha eventos de música, né? Então assim, sempre a gente ia cantar alguma coisa, né? Sempre com vergonhinha ali, né? Cantando com vergonha, né? Nunca muito solto, né? Igual aqui hoje, né? A gente pula, a gente dança, né? A gente vai pegando a maturidade, né? Vai entendendo as coisas, né? Mas sempre fui meio tímido, né? Isso chegou a atrapalhar um pouco, sim. E aí em que momento que você começou a realmente participar de um ministério de louvor efetivamente? Você começou a estudar? Como é que você foi se aprimorando? No ministério, desde pequeno, né, desde quando comecei essa aula de bateria, né, lá atrás, né, eu já comecei a participar do ministério, né, sempre envolvido com o ministério de louvor, né, coral, né, minha mãe tomava conta de coral, né, então sempre fui assim envolvido em tudo, né, aulas fiz muito poucas assim, muito poucas aulas, né, foi mais assim no autodidata mesmo, pegando sozinho, fazendo as coisas. Né, mas eu sempre participei de ministério de louvor em todas as igrejas que eu tive, né, as igrejas que eu vim, né, a gente mudava muito, né, meus pais mudavam muito, né, então eu sou mineiro, né, meus pais são cariocas, né. Você é mineiro? É uma misturança. Gente, ele fala Jesus. Eu sempre achei que ele era só carioca. Não, meus pais são cariocas, meu irmão Jesus. também. E aí eu e minha irmã nascemos em Minas, né, meu pai mudava muito de serviço, né, por causa do trabalho dele. Então ele mudava muito de serviço, a gente mudava de cidade, né? Tinha que mudar de cidade. Então nascemos em Minas, depois voltamos para o Rio, voltamos para Minas, né? A última cidade mineira foi Pouso Alegre. E aí depois ele veio trabalhar em Extremas, aí conhecemos Bragança, né? E viemos para cá. Aí aqui minha mãe falou, chega, não vamos mudar mais. Se quiser mudar de serviço, você muda, a gente vai ficar por aqui. E aí aqui todo mundo casou, ficamos por aqui mesmo. Mas sou mineirinho. Ele fala Jesus, tô inconformado. É um carioca, não é um mineiro falso, é mais carioca. E aí, assim, dentro dessa questão ministerial, né, você mesmo, enquanto pessoa, como que o Senhor tem falado ao seu coração hoje, do momento que a gente está vivendo, enquanto geração, né, de adoração? Mas eu acho que antes de você me responder essa pergunta, eu preciso fazer uma outra, né, gente, que eu gosto de fazer, que é o quê? Onde que nós entramos, né, na vida de vocês? Como que a gente, enquanto igreja, veio fazer parte da vida de vocês? Lagoinha foi uma surpresa muito agradável, assim, né? Eu e a Kelly, a gente ficou um tempo, eu acho que quase um ano e meio, né? Visitando algumas igrejas, né? Depois que a gente saiu da igreja que a gente estava. E eu lembro quando a Lagoinha veio para Bragança, foi aquele boom, né? Pô, Lagoinha em Bragança, né? E a gente não foi visitar, nessa época a gente não foi visitar, a gente estava visitando outras igrejas, né? Mas nunca
criando raiz, né? Sempre pulando para uma igreja para outra, né? Sem atuar no ministério, né? Ficamos quase um ano e pouco aí sem cantar, sem tocar. A Kelly também, né? A Kelly canta também no ministério. Lindamente, né? E aí a gente teve uma época que a gente tava, as crianças já estavam envolvidas nas Discopes, né? Já estava tocando já violão, a Kelly estava tocando violão, não sei o quê. A Kelly estava gostando um pouco ali da família da Graça, né? Porque a gente estava visitando, né? Então cada um estava gostando de algo, né? E aí teve um dia que eu sentei em casa na mesa com todo mundo, eu falei assim, a gente precisa arrumar um lugar para a gente criar raiz, né? E aí foi que eu falei, vamos visitar a Lagoinha? Né? E aí eles concordaram, né? E a gente veio visitar a Lagoinha, né? A Jerusa já estava aqui, né? A Jerusa e o Rodrigo, né? Grandes amigos, né? Foram do mesmo ministério, né? Um bom tempo juntos, né? E a gente foi muito abraçado no dia que a gente chegou na Lagoinha, sentimos muito bem em casa, assim, parecia já que a gente fazia parte dali já, né? E foi muito rápido, né? Assim, a gente nem gosta de abraçar. Nem gosta de abraçar, né? Aquele braço gostoso do pastor também, né? Abraço de urso. Você já recebeu o abraço de urso do meu marido, gente? Bom demais, gente. E nos sentimos em casa, né? E aí quando a gente voltou para casa, a gente decidiu, né, permanecer na Lagoinha, né? Então, aqui a gente já tinha, como falei, a Rodriga Jerusa, né? Tinha o pastor Ângelo, eu acho que já estava aqui também. Sim. Então, a gente já tinha alguns amigos aqui, e a gente se sentiu em casa, né? Falei assim, vamos criar raiz aqui, né? E aí estamos aqui, eu acho que já fazem uns 4 anos já. Eita, glória a Deus, graças a Deus, né? E aí, hoje você está aí à frente, né, do Ministério de Louvor, e aí eu quero voltar a essa pergunta. Qual você acha hoje, né, que é o desafio que a gente está vivendo nessa geração, enquanto ministério, enquanto louvor, enquanto vida com Deus, né? O que você, que está à frente de algo tão importante, né? O que você tem entendido, assim, nesse momento? Ministério de Louvor sempre estava nessa área, né? Eu amo esse ministério, né? Algo que Deus colocou na minha vida, desde lá atrás, né? Sempre participando. E passei a liderar o Ministério da Lagoinha, né, de Louvor, né, aí foi um aprendizado muito grande, né, porque precisei aprender muitas coisas, né, apesar que os meus antigos líderes me ensinaram muitas coisas, né, e tá com essa galera hoje é muito bom, né, hoje graças a Deus a gente está num relacionamento, né, como irmãos, como um ministério muito bom, né, porque eu creio que eles têm entendido a questão, né, da adoração, quem eles são, né. Hoje nós estamos, cada 2 meses a gente conversa sobre um tema, né, dentro do ministério, a gente está falando sobre identidade, né, e desde que eu assumi, né, eu sempre tenho falado isso para eles, que nós somos filhos, né, antes de a gente ser músico, né, cantores, né, nós somos filhos, né, filhos servos do Senhor, né, eu acho que quando a gente tem esse entendimento, né, na cabeça que a gente é filho, que a gente é servo, né, a gente livra de muitos problemas, né, muitos problemas que infelizmente a gente vê em vários ministérios, né, pessoas que reclamam, né, porque eu acho que não tem esse entendimento, porque quando você tem entendimento que é filho, né, você deixa de lado muitas picuinhas, muitas coisinhas, né, e hoje, graças a Deus, a gente está chegando num nível, né, com o pessoal de Ministério de Louvor, né, bem legal, né, bem maduro, né, o pessoal está ficando bem maduro nessa parte espiritual, né, sabendo quem eles são, né, e a música é apenas uma ferramenta, né, ele entende isso, né, que a música é uma ferramenta que Deus nos deu, né, para alcançar os corações. Sim, né? Na verdade, somos servos, né, sabe que eu terminei de ler o livro O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, e ele cita, né, ele faz uma citação de uma pessoa, de um livro, que ele nos compara, ele fala que nós temos que entender que nós somos como os dedos do pé, que é o quê? Tá lá, serve, mas não aparece. O dia que a gente entender o nosso posicionamento, quando você entende de fato que você é filho, primeiro você entende a grandeza do seu pai. Quando você entende a grandeza do seu pai, a gente literalmente vai se tornar uma geração que vai buscar servir ao Senhor. E o louvor é um ministério que a pessoa está muito em evidência. Precisa guardar muito o coração. Porque qualquer ministério, né, que você está em evidência, pregação, o louvor, são ministérios que assim, a gente tem que estar sempre sondando o coração. Porque você corre o risco de pensar que você é alguma coisa, não é isso? Não é uma luta? E essa semana mesmo eu conversei com eles, né, e louvei a Deus por isso, que eu não vejo vaidade no nosso meio, né, graças a Deus,
né? Falei para eles, eu não vejo vaidade um querendo ser melhor que o outro, né? Por esse entendimento, né? Eles entenderam, né, quem eles são, o que eles estão aqui fazendo, né? Então, eu acho muito importante isso, né? Ter isso gravado no coração, né? Que nós somos filhos amados e somos servos, estamos aqui para servir, né? Então, todos sendo filhos, né? Todos têm direito na casa do Pai, Sim. né? Então, a gente está com uma galera bem madura, né? Uma galera que eu amo, assim, né? Graças a Deus a gente está, né? Um beijo para todos aí. E graças a Deus a gente está avançando, cada ano a gente tem avançado mais, né? E sempre com a palavra, a oração, né? A gente nunca abre mão disso, né? A gente entende que não é só música, né? Relacionamento, tempo de mesa, a gente tem o nosso tempo de mesa, né? Com as bandas, né? Hoje a gente está com 36 pessoas no ministério, né? Um ministério de louvor, né? Grande, né, se for ver, e eu louvo a Deus por isso, né, que é um privilégio ter esse grupo, né, esse tanto de gente, né, e eu creio que é a graça do Senhor sobre nossas vidas, né, e esse entendimento, né, que eu falo para eles, gente, eu sozinho não sou ninguém, eu preciso de vocês, né, a gente não faz nada sozinho, né, pastor, a gente depende um dos outros, com né, certeza. então, e aí eu acho que quando todos estão no mesmo pensamento, a gente avança, né, então tá bem legal, tá bem gostoso. Amém. E a gente tem o desafio de construir essa ponte para a próxima geração, na verdade, exatamente, né? Porque do mesmo jeito que você foi alcançado, agora eu falo que a gente é como se fosse uma corrida de bastão. E chegou a nossa vez de segurar o bastão. Mas nós temos que ter a consciência e nós temos que preparar a próxima geração para isso, né? Hoje a gente tem levantado líderes, né, dentro do ministério, né? A gente está com uma galerinha aí liderando, né? Que a gente trabalha com bandas, né? Então cada banda tem seus 2 líderes, né? Então, a gente já vê lá na frente, né? Eu sempre, desde quando eu assumi o ministério, eu acho que a gente estava com uma banda e meia, mais ou menos, ali na época, né? Eu sempre visava lá na frente, com 10 bandas, com 15, eu sempre falei isso para eles, gente, eu vejo lá na frente, né? Então, a gente desde o começo já vai levantando esses líderes, né? Para eles assumirem, né? Essa responsabilidade, né? Para não ficar só pro líder, né? Claro, a gente está olhando tudo, né? E igual a pastora falou, né, para gerações, né? Hoje minha filha, ela já faz parte do Legacy cantando, né, no ministério, né? O Kevin também tem um talento, mas ele está naquela época de, né, vou ou não da vou. timidez, né? Vou ou não vou, né? Mas já vai tem uma voz a gente já linda, vai dar um né? jeito, já. Sabe cantar também, sabe tocar, né? Mas ensinar essa próxima geração, né? Deixar um legado para essa geração, né? Na verdade, o meu sonho, né? O meu sonho é ter uma fábrica de artes aqui. Legal. A gente tem em Belo Horizonte uma fábrica de artes e lá tem aulas, né? Instrumental, vocal. A gente vai começar agora com um projeto embrionário, né? No Kids, com aula de violão, mas a gente quer amadurecer essa ideia, porque a gente entende isso, é muito cíclico, né? Porque quando você fala de ministério, você está falando de doação de tempo. Então, às vezes a pessoa está ela tem o dom, ela tem a disposição, mas ela não tem a disponibilidade, né? Acabou de ter um bebê, por exemplo, mudou de trabalho, acabou de casar, enfim, existem várias coisas que acontecem na nossa vida que às vezes nos obrigam a dar uma pausa em uma área e acaba às vezes sendo uma área ministerial. E não só isso, né, gente? A gente realmente tem que pensar na próxima geração. A gente tem visto aí, eu achei lindo, né? O Fernandinho gravando com a filha, agora o David Keelan, né? Gravou com a Angel, também a filha dele. A gente vê a Ana Paula com o Isaac e vários outros exemplos aí, graças a Deus, alguns no louvor, outros em outras áreas, mas a gente tem que ter esse entendimento, né? Essa necessidade de nós compartilharmos isso com a próxima geração, porque Satanás vem babando, querendo fazer o quê? Parar, né? Assim como ele fez na sua juventude, tentando parar você, assim também ele vai estar fazendo na juventude e adolescência de tantas todo, né? pessoas. Incansável, né? Mas nós sabemos, graças a Deus, né, que nós temos o Senhor e a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Mas nós precisamos dessa sabedoria de preparar a próxima geração. Então, a gente fez isso algumas vezes, ainda estamos engatinhando. Talvez você fale assim, nossa, 36 pessoas. Gente, mas não começamos assim, não, viu? Deixa eu te falar que começamos, vou te contar como começamos. Na verdade, eu tocava violão
E cantava. O louvor começou assim. Aí veio o Gui, né? Que eu falo que é meu filho mais velho. Que qualquer hora a gente vai gravar com o Gui também. Aí o Gui começou a fazer o violão e eu cantava. Daí veio o Alan e o Alisson. Aí o Alisson cantava, o Alan tocava violão e o Gui tocava baixo. E aí, assim, gradativamente as coisas foram crescendo. Eu e o Marcos ministrávamos louvor. Nossos cultos eram assim. Num culto, eu ministrava louvor e ele pregava. No outro culto, a gente invertia. Aquele que tinha ministrado louvor da outra vez, agora pregava. E foi assim por anos. Depois eu assumi a liderança do Ministério de Louvor, fiquei muitos anos também. Mas hoje nós temos 4 cultos semanais também, né? Fora os cultos que a gente tem de ministérios, né? Que a gente tem de mulheres, de homens e várias outras coisas. Então, a hora que você fala 36, não, mas divide isso, né? Pela nossa necessidade, e as pessoas estudam, trabalham, e às vezes a gente vai fazer cultos temáticos, a gente não tem banda suficiente para fazer aquele culto quando é um dia de semana, enfim. Então, parece bastante coisa, mas dependendo da demanda que a gente tem... hoje a gente está com bastante atividades, né? Assim, a gente tem um dinamismo muito grande, então isso acaba atrapalhando um pouco, mas não só por isso, né? A gente tem que preparar a próxima geração, colocando a palavra de Deus, ensinando, e o louvor é algo profético, né? Na verdade, a gente está cantando, é uma oração que a gente está falando, a gente está declarando aquilo que nós cremos, então é um momento muito importante, não é só música. Não é. Se for só música, é vazio, né? É vazio demais, né? Eu falo isso com eles, né? É muito pouco, só música é muito pouco, né? Então envolve muitas coisas, né? Então a gente tem esse entendimento. Sim, embora a gente ame o dom, né? Mas, gostoso. Esses dias eu falei pra gente, é muito bom a gente fazer o que a gente gosta, né? Cantar, tocar, é muito gostoso. Isso é gostoso, né? Sim. Mas é muito além disso, né? Vai muito além disso. Né? Exatamente. Porque senão a gente se perde, né? Totalmente. A gente se perde. E a gente precisa estar atento com isso, né? Através da música que a gente comunica, né? As pessoas comunicam a cultura. Então, se você for parar para analisar, você vai perceber que se você for em um determinado ambiente com um tipo de característica, por exemplo, um ambiente onde existe bebida, existe um tipo de música. Você vai num outro lugar onde fala-se muito, né, sobre sexualidade, não algo sadio, vai ter um outro tipo de música. Então, a música que a gente ouve, ela fala muito sobre o estilo de vida que a gente vai ter, né? E as pessoas, às vezes, não estão atentas a isso. Elas acham que é só uma música bonita. E, na verdade, a música, ela fala com a nossa alma, né? Totalmente. E hoje a gente está com as audições abertas aí, o pessoal. Olha, que cantada, gente. Assim, aberto. Tem que fazer, né? Não, é verdade. Estamos com as audições abertas. Vai ser que período mesmo, Teco? Aproveita aí para chamar o pessoal. De fevereiro até dia 29 de fevereiro, né? Estão abertas, né? E aí, em março, a gente começa com as nossas audições, né? Então, e como que é o processo aqui? Vai, conta para o pessoal. Porque eles acham assim, que você faz a audição hoje e você está cantando amanhã. Já explica que é para ninguém se frustrar. A gente tem um processinho aí de audição, né? A gente vê necessário, né, para isso. Né? A gente elimina muitas coisas aí, né, no processo de audição. Né? Então, hoje a gente tem uma comissão dentro da audição. Hoje eu sou o líder geral do ministério, mas eu não participo da comissão. Eu não faço parte, eu não mando nada na comissão, então se você for fazer a audição, eu não sei de nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Tem tudo a ver, mas não tem nada a ver. Hoje a gente tem, acho que umas 7, 8 pessoas, né, próprio do ministério, né, cada um na sua área ali. Né? Hoje a pessoa ela manda um vídeo para essa comissão, ali eles analisam, depois se passar dessa primeira fase mais 3 vídeos, que são músicas que a gente já toca dentro da igreja, né? E passando nisso aí tem a audição presencial, né? Passando isso aí tem uma audição que aí eu entro, né? Que é uma parte de estudo, né? Que a gente tem antes de a pessoa assumir realmente o ministério, né? Mas ela passando do presencial, ela é convidada já a estar presente nos ensaios, né? Estar ali e aí a gente tem a parte do estudo, né? Que aí realmente eu que dou esse estudo, né? Que é falar sobre a palavra, sobre essa questão, né? De ser filho, realmente, de entender a questão da adoração, né? Eu falo muito a questão dos princípios, né? Até esse testemunho do meu pai, né? Eu falo nesse estudo, né? Quebra de princípios, né? Então, assim, vai muito além de música, né? E aí, depois de todo esse processo aí, a pessoa, ela começa a atuar no ministério, né? Então, aí vai depois que a pessoa passou da audição, aí vai um mesinho, um pouquinho ainda para ela estar atuando no ministério. É isso aí.
Pois é, gente, nós temos valorizamos isso, né? A adoração é algo extremamente importante e nós entendemos essa importância. E a gente achou importante também, né? Você vir contar um pouquinho da sua história para inspirar as pessoas aí a entender que, né? Uma vez que a gente tem uma aliança com o Senhor, ainda que a gente, em algum momento a gente venha errar, né? Nós temos no Senhor uma esperança, podemos voltar, nós podemos entender também, né? O Senhor como aquele que cuida da nossa casa, aquele que restaura casamentos e ele nos restaura por completo, né? E é isso que eu acho que essa história fala disso também, né? Então, às vezes a gente só vê lá cantando, né? Vamos conhecer um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né? Foi um processinho aí, né, também. Amém. Obrigada, viu, por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada por compartilhar um pouco da sua história aí. E você já sabe, né? Compartilha essa história. Talvez hoje você conheça um casal que está precisando de uma palavra de esperança. Conta aí para eles, olha, Deus fez lá. E como que você conta? Compartilhando esse vídeo. Então, além de deixar o seu like, porque as plataformas acabam entendendo que isso é relevante, que isso é importante, compartilha, porque isso vai edificar a vida de alguém, tá bom? E eu espero você no nosso próximo episódio de Novos Começos. Deus te abençoe.